bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a tia Raquel e hoje eu vim trazer uma história para vocês, crianças. Só que antes, o que devemos fazer para iniciar uma história? Oração, devemos falar com Deus, não é mesmo? Então nós vamos fechar os olhinhos que a tia Raquel vai orar com vocês, tá bom? Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada criança que está aqui, ó Deus, assistindo, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor preparou, Senhor, que mesmo distante, Senhor, nós estamos louvando e agradecendo o Teu nome, ó Pai. Te agradecemos por cada vidinha dessas crianças, que o Senhor esteja visitando elas, abençoando seus familiares, que o Senhor esteja usando cada vez mais elas, ó Deus, para falar do Teu Evangelho, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém! Bom, crianças, antes de eu iniciar a história, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Nós aprendemos sobre as vitaminas espirituais, não é mesmo? E que bom, porque agora nós estamos bem fortes para aprender mais da palavra de Deus. Então, a tia Kel tem uma novidade para contar para vocês. Isso aí! Hoje, nós damos início a uma nova etapa e uma nova revista. Esse mês, nós iremos aprender sobre os milagres extraordinários que foram feitos por Jesus, crianças. Que máximo, né? Muito legal, vocês vão adorar. Antes de eu iniciar a história, eu quero que vocês fechem os olhinhos e imaginem Jesus na beira de um lago. Só que esse lago não era pequeno, não. Esse lago era enorme. De tão grande, ele era chamado de mar. Quem aí sabe o nome desse mar? Isso mesmo, o Mar da Galileia. E Jesus, juntamente com os seus discípulos, estavam lá, na beira desse mar. Só que eles estavam rodeados de muitas pessoas. E naquele dia, Jesus estava contando história. Ele ficou o dia inteiro contando as histórias, crianças. E as pessoas ficavam ali, admirados, olhando Jesus contar as histórias. Que nem vocês, eles também gostavam de escutar histórias. Eles amavam e eles não se cansavam nem um pouquinho. Vocês se cansam de escutar história? Jesus estava ali contando as histórias, para aquelas pessoas, e ele já estava cansado, porque ele ficou o dia inteiro contando história. Então, vocês acham que Jesus fez o quê? Ele foi dormir? Nada disso. Sabe o que Jesus fez? Ele decidiu partir para outra cidade para contar mais histórias. Só que aí, crianças, eles precisariam atravessar aquele mar gigante. Então, Jesus, juntamente com seus discípulos, foram num barco. E durante essa viagem, Jesus acabou adormecendo. Mas naquela hora, naquele momento, começou uma grande tempestade, crianças. Muito forte. Quem aí já presenciou uma tempestade? Então, crianças, naquele momento, os discípulos começaram a ficar apavorados, porque a tempestade estava muito forte, o vento estava muito forte. E eles ficaram apavorados e eles viam que Jesus não acordava. Tanto que eles falavam, como assim? Como ele não acorda? Uma tempestade dessa. Eles correram então e começaram a acordar Jesus. Mestre, mestre, acorda! E nós iremos ver isso lá na Bíblia, em Marcos capítulo 4, no versículo 35 ao 41. Pega a Bíblia de vocês e acompanha aí que a tia Kel vai ler. E diz assim, Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como podemos ver, Jesus acalmou aquela tempestade. E essa é um de seus milagres, Então, durante esse mês, nós iremos descobrir o que podemos aprender sobre Jesus e o que isso tem a ver com a gente hoje.
primeira coisa que descobrimos é que Jesus ele é 100% homem. Quando ele veio morar aqui na Terra, ele veio como ser humano, assim como nós. Ele precisou fazer isso, se tornar um ser humano, para cumprir a promessa que Deus Pai havia feito lá no Jardim do Éden. Então, Jesus sabe o que é cair, se machucar, ele sabe o que é ter disposição, estar cansado. E a única coisa que Jesus não fez, crianças, foi pecar. Jesus não pecou. E ele se tornou homem por amor a nós. E a segunda coisa que nós iremos descobrir é que Jesus, ele tem o controle sobre toda a natureza. Isso mesmo. Quem aí já presenciou uma tempestade? Ou então já viu nos jornais aqueles noticiários sobre terremotos, furacões que destroem casas, cidades? Jesus, crianças, ele tem autoridade sobre tudo. Então, não existe furacões, terremotos, tempestade que Jesus não possa controlar. Ele está com a mão sobre tudo o que acontece, né, na natureza. E quando Deus Pai criou todas as coisas, lá no começo, né, na criação do mundo, Jesus estava lá. E na Bíblia fala lá em João 1, no versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, crianças, não tem por que nós ter medo. Jesus tem um controle sobre tudo, até mesmo sobre as nossas vidas, que nós já sabemos, não é mesmo? A terceira coisa que iremos descobrir é que Jesus, ele é 100% Deus. Isso mesmo. Quando aqueles discípulos estavam ali naquele momento no barco, que começou a tempestade, eles ficaram apavorados, temerosos, e eles correram para Jesus. E quando eles viram que o próprio Jesus acalmou aquela tempestade, eles ficaram com um grande temor, crianças, que nem nós lemos lá na Bíblia, em Marcos capítulo 4, no versículo 41, que eu vou ler novamente, tá? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, crianças, nós sabemos que Jesus é Deus, mas aqueles discípulos só perceberam, na verdade, que eles não estavam diante de um profeta ou de um mestre, e sim diante do próprio Deus. Porque Jesus, ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. O Senhor Jesus mostrou para aqueles discípulos que quem está com ele, quem crê na palavra dele, nunca deve ter medo algum. Aqueles discípulos, né, conviviam com o Senhor, mas até aquele momento eles não sabiam quem de fato ele era. E o mesmo pode acontecer com a gente. Podemos conhecer várias histórias, podemos conhecer os grandes feitos que Jesus fez e mesmo assim ficamos temerosos, apavorados e duvidamos até da palavra de Deus, não é mesmo? Se cremos e confiamos que quem está do nosso lado é o Senhor Jesus, o Salvador, o Criador, o Todo-Poderoso, o Deus conosco, não tem por que ter medo algum. Jesus está do nosso lado até mesmo nos momentos difíceis. Então, ele tem um controle, ele tem autoridade sobre todo o mal. E ele pode vencer todo o mal, crianças. Tá bom? Então, o nosso papel é confiar no Senhor Jesus, porque ele é o Deus conosco. Bom, crianças, a nossa história encerra por aqui. Espero que tenham gostado, tá? Eu desejo um domingo maravilhoso para vocês, para seus familiares, uma semana abençoada. Fiquem com Deus.